Resolução 322 do Conselho Nacional de Saúde se fundamentam, aqui o ponto que eu não ouvi o refutar da ilustre advogada, se fundamentam nas leis 8080 de 90, que regulam em todo o território nacional as ações de serviços de saúde executados isolada ou conjuntamente em caráter permanente ou eventual por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado, e 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS. Ambas, prossegue o doutor Antônio Fernando, recepcionadas como lei complementares por força da emenda constitucional 29/2000, que acresceu o parágrafo 3º, artigo 198 da Constituição Federal. E o colega, então, diz que, corretamente, ora, resta evidente, a partir da edição acima transcrita, que o primeiro confronto que deveria submeter o ato normativo impugnado seria em relação às leis 8080/90 e 8142/90, o que não poderia ocorrer em sede de ação direta de inconstitucionalidade, por se tratar de debate acerca da legalidade do referido ato. Este fundamento do eminente colega Antônio Fernando não logrou a eminente advogada refutá-lo. E mesmo na linha traçada de querer colocar, no caso, a portaria como ato inferior à resolução, data máxima vênia, assim não considero, porque a portaria é de cunho ministerial, de abrangência maior, no caso, do que a resolução, que se limitou, como a própria ilustre advogada nos disse e ouvimos, a fixar as diretrizes. Então, com essa brevíssima intervenção, o Ministério Público Federal, o Procurador-Geral, ratifiquem o parecer do seu ilustre colega subprocurador-geral, doutor Antônio Fernando, e se manifesta pelo não conhecimento da ação. Ministro Gilmar Mendes. Não se figura plausível, a meu ver, a primeira alegação trazida pela Procuradoria-Geral da República, no sentido de que eventual suspensão do ato impugnado não teria utilidade, tendo em vista a existência da portaria 2047 do Ministro da Saúde, que possuiria teor idêntico ao da resolução ora impugnada. O caso ora em exame difere daquela hipótese em que a declaração de inconstitucionalidade acarreta a repristinação da norma anterior revogada. Não há entre a resolução do Conselho Nacional de Saúde e a portaria 2047 relação equiparável àquela que existe entre normas de idêntica hierarquia. De qualquer sorte, essa não parece ser uma questão central para o deslinde do caso. A segunda preliminar, suscitada pela Procuradoria-Geral da República, que também foi objeto de consideração pela Advocacia da União, refere-se à eventual ofensa reflexa, o que afastaria a possibilidade de impugnação da resolução do Conselho Nacional de Saúde por meio da ação direta de inconstitucionalidade. Passo a analisar essa alegação. Kelsen já havia assinalado que qualquer ofensa contra o direito ordinário configuraria uma ofensa indireta contra a própria Constituição, desde que esta contivesse o princípio da legalidade da administração. Não obstante, enquanto a inconstitucionalidade direta poderia ser aferida pela via abstrata, a inconstitucionalidade indireta somente poderia ser examinada dentro de um sistema de controle de legalidade. Com a diferenciação entre a inconstitucionalidade direta e indireta, esforçava-se Kelsen para superar as dificuldades práticas decorrentes da ampliação desse conceito de inconstitucionalidade. Reconhecia-se, porém, a dificuldade de se traçar uma linha precisa entre essas duas situações. Sem fazer qualquer distinção entre inconstitucionalidade direta e indireta, a doutrina brasileira enfatiza que qualquer regulamento que deixe de observar os limites estabelecidos em lei é inconstitucional. A Constituição de 88, tal como fizera a Constituição de 67 e 69, consagra no artigo 5º, 2, os princípios da supremacia da lei e da reserva legal como elementos fundamentais do Estado de Direito, exigindo que o poder regulamentado do Executivo seja exercido apenas para fiel execução da lei. Disso resulta diretamente, pelo menos no que concerne aos direitos individuais, que a ilegalidade de um regulamento equivale a uma inconstitucionalidade, porque a legalidade das normas secundárias expressa o princípio do direito constitucional objetivo. Ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Entendimento contrário levaria a uma completa ruptura com a necessária vinculação da administração à Constituição, uma vez que ela poderia editar qualquer ato regulamentar, ainda que em contradição com os direitos individuais, sem observância do princípio da reserva legal. Nesse caso, tal como já ressaltado por Papier,
legalidade da restrição configura condição de sua constitucionalidade. A contrariedade à lei representa sempre um caso de ofensa a direito individual. É certo que a inexistência de um sistema de controle judicial que permita aferir a legitimidade da atividade regulamentar pode levar a uma desvalorização do postulado da supremacia da lei e da reserva legal. Ademais, a falta de controle judicial, nesses casos, pode flexibilizar excessivamente o princípio da divisão de poderes, afetando assim uma decisão fundamental do Constituinte. Por outro lado, a proximidade e, às vezes, a quase confusão entre a questão constitucional e a questão legal na relação entre lei e regulamento não recomenda que a competência para conhecer dessa questão seja deferida a uma outra Corte de Justiça, como já se cogitou entre nós, uma vez que, muito possivelmente, surgiriam conflitos de interpretação praticamente insolúveis. Assim, poder-se-ia cogitar da criação de instituto especial, nos moldes estabelecidos pelo artigo 139 da Constituição Austríaca, conferindo também o controle abstrato de legitimidade dos atos regulamentares ao Supremo Tribunal Federal, mediante iniciativa dos órgãos do Poder Legislativo ou do Procurador-Geral da República. No quadro atual, ausente tal mecanismo e na linha da jurisprudência desta Corte, não considera admissível a ação direta para hipóteses tais em que a análise da legitimidade do ato impugnado exige prévio cotejo com um parâmetro meramente legal de controle. Vê-se, no caso, que o CNS expediu a Resolução 322, com fundamento expresso nas Leis 8.880, de 19 de setembro de 90, pela Lei 8.142, de 28 de dezembro de 90. Consta na introdução do ato impugnado. O plenário do Conselho Nacional de Saúde, em sua 130ª reunião ordinária, realizada nos dias 7 e 8 de maio de 2003, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei 8.080 e pela Lei 8.142, e conforme estabelecido no artigo 77, parágrafo 3º do ato das disposições constitucionais transitórias, decide. Nesse ponto, diz o parecer da Procuradoria-Geral da República. De outro lado, há que se atentar para o fato de que tanto a portaria quanto a resolução se fundamentam nas Leis 8.080, que regula em todo o território nacional as ações e serviços de saúde, executados isolado ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado, e 8.142, de 28 de dezembro de 90, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e da outras providências, ambas recepcionadas como leis complementares por força da Emenda Constitucional 29 de 2000, que acresceu o parágrafo 3º ao artigo 198 da Constituição Federal. As resoluções, conforme lição de Eli Lopes Meirelles, são atos administrativos normativos expedidos pelas autoridades do Executivo, mas não pelo chefe do Executivo, que só deve expedir decretos, ou pelos presidentes dos tribunais, órgãos legislativos e colegiados administrativos para disciplinar a matéria de sua competência específica. Por exceção, admitem-se resoluções individuais. As resoluções normativas ou individuais são sempre inferiores ao regulamento e ao regimento, não podendo inová-los ou contrariá-los, mas unicamente complementá-los e explicá-los. Seus efeitos podem ser internos ou externos, conforme o campo de atuação da norma ou os destinatários da providência concreta. Ora, resta evidente, a partir da lição acima transcrita, diz a Procuradoria, que o primeiro confronto a que deveria se submeter o ato normativo impugnado seria em relação às Leis 8.080 e 8.142, o que não poderia ocorrer em sede de ação direta de inconstitucionalidade, por se tratar de debate acerca da legalidade do referido ato. Outra conclusão é a de que, por força do necessário confronto entre a resolução e as leis supramencionadas, o exame quanto à constitucionalidade daquela ganharia contornos de ofensa reflexa ao texto constitucional, o que novamente demonstra a impossibilidade de conhecimento da ação. Nesse sentido, veja-se como posiciona essa Corte, e cita precedentes da Corte. Por exemplo, no caso do ADIM, que diz: sendo a portaria norma de hierarquia inferior à lei e ao decreto regulamentar, certo não há de ser visualizada autonomamente em face da Constituição, cumprindo por primeiro colocá-la em confronto com o decreto e a lei de referência. Se a portaria impugnada não atenta contra o decreto e a lei, o juízo de invalidade há de ser dirigido contra os diplomas de hierarquia
superior aos quais o ato impugnado, objeto da demanda, disciplina a sua aplicação. Assim conclui o Procurador-Geral. Dessa forma, é evidente que se a interpretação administrativa atribuída às leis 8.080 e 8.142, consubstanciada na resolução número 322 do Conselho Nacional da Saúde, diverge do sentido do conteúdo das normas legais que pretendeu esclarecer, a questão se caracteriza como típica arguição de legalidade e não de inconstitucionalidade, o que, repise-se, torna inviável a propositura da ação direta de inconstitucionalidade. Não me parece necessário, no caso em exame, avançar na discussão quanto ao caráter de lei complementar das referidas leis 8.080 e 8.142. Mas parece plausível o argumento do Ministério Público no sentido de que o cotejo entre a resolução impugnada com as referidas leis constitui questão prévia a uma eventual aferição de sua compatibilidade com a Constituição. Cumpre registrar, ademais, que o Conselho Nacional de Saúde está previsto como órgão do Ministério da Saúde, no artigo 23.3 da Lei 8.028, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios. As competências do Conselho Nacional de Saúde, por sua vez, estão previstas no Decreto 99.438, de 7 de agosto de 90. Assim, não obstante ter sido expedida com o propósito expresso de conferir a aplicabilidade aos termos da Emenda Constitucional 29, verifica-se que o Conselho Nacional de Saúde expediu a resolução impugnada com fundamento em regras de competência previstas em um complexo normativo infraconstitucional. Nesse contexto, resta evidenciado que, no caso, o exame da legitimidade do ato do Conselho Nacional de Saúde passa, antes de uma análise constitucional, por uma aferição de compatibilidade com esse complexo normativo infraconstitucional. Conclui-se, portanto, que se está diante de hipótese em que a eventual ofensa à Carta Constitucional é indireta, o que torna inadmissível a sua apreciação por meio da ação direta de inconstitucionalidade, pelo menos na linha da jurisprudência hoje dominante neste tribunal. Assim, o meu voto é no sentido do não conhecimento da presente ação direta. Ministro Celso Grau. Eu vou acompanhar o ministro Gilmar Mendes, mas com uma ressalva, para deixar bem clara uma posição a respeito do poder regulamentar. Eu quero insistir em que, materialmente, as funções do Estado se dividem em administrativa, jurisdicional e normativa, e que, no exercício da função regulamentar, o Poder Executivo exerce uma parcela da função normativa. Ao Legislativo só cabe o monopólio da função legislativa, uma parcela da função normativa. Só para registrar essa postura. E uma outra questão. Eu vejo no espelho que nós temos aqui que, aparentemente, tinha havido uma alteração do texto normativo impugnado. Não. Se houve isso, é um precedente na de 1874, atinente à necessidade de ter sido aditada a inicial. Parece que é matéria preliminar essa. Saber se eles têm de norma com idêntico teor de texto. É a mesma coisa, aí não tem. É a mesma situação. Eu só indago se isso vai ser apreciado ou não. Não? Está arrastado pela tese mais forte do não conhecimento essa questão. Que essa referência ao conto do espelho, mais geral. diz respeito chamado, aquele efeito repristinatório indesejável, que aludiu o ministro Aí volta Gilmar. atrás, não Perfeito. funciona. Eu só Ok, então não anotando. conhece. Ministro Joaquim? Ministro Brito? Peluso, alguma divergência? Presidente, eu vejo com largueza o processo objetivo, principalmente quando nós temos um conflito, e é o que surge do que está na inicial da ação direta de inconstitucionalidade, a envolver a federação e uma unidade da federação. Eu vou me permitir pedir vista do processo. Então, eu considerei, vamos aguardar, então, o pedido de vista, aqueles que não se manifestaram, ou já deixo... Já deixa consignar, ministro Peluso, posso consignar o voto? Ok, então, o tribunal, após o voto do ministro relator, que não conhecia da ação direta e no que foi acompanhado pelos ministros Zeros Grau, Joaquim Barbosa, César
Carlos Brito, César Peluso e Ellen Grace, pediu vista o ministro Marco Aurélio. Ministro Joaquim Barbosa. Ação direta de inconstitucionalidade 2314, com sustentação oral, Rio de Janeiro, requerente do governador do Estado do Rio de Janeiro e requerida à Assembleia Legislativa. Senhor presidente, em seu parecer, o Procurador-Geral da República assim relatou a presente ação. Aspas. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar proposta pelo governador do Estado do Rio de Janeiro com o objetivo de ver declarada a inconstitucionalidade do inciso 10 do parágrafo único do artigo 118 da Constituição Estadual, cujo teor abaixo se transcreve. Artigo 118. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta e receberão numeração distinta das leis ordinárias. Parágrafo único. Considerar-se-ão leis complementares, entre outras previstas nesta Constituição, inciso 10, Lei Orgânica da Polícia Civil. Sustenta o requerente, em síntese, que a norma ora impugnada, ao conferir à Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro o status de lei complementar, ofendeu o disposto no parágrafo 7º do artigo 144 da Constituição da República, no qual está prevista a edição de lei ordinária para a disciplina da matéria. O plenário desta colenda da Corte, em decisão unânime, deferiu a medida liminar requerida para suspender, até a decisão final da ação direta de inconstitucionalidade, a eficácia do inciso 10 do parágrafo único do artigo 118 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. E aqui eu cito a ementa do acórdão proferido em medida cautelar. É este o relatório, senhor presidente. Falará pela requerente, governador do Estado do Rio de Janeiro, o doutor Sérgio Pirro, procurador do Estado. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, cumprindo com o honroso dever funcional de representar o Estado da tribuna, mas também preocupado em não retardar o trabalho de vossas excelências, eu vou procurar ser extremamente conciso, até porque a questão é já bastante conhecida e pacificada no âmbito desse Supremo Tribunal Federal. O artigo 118, parágrafo único, inciso 10 da Constituição Fluminense, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, ele prevê exatamente o seguinte: considerar-se-ão leis complementares, dentre outras previstas nessa Constituição, a Lei Orgânica da Polícia Civil. Ocorre que, como já por várias vezes entendeu essa Suprema Corte, o processo legislativo fixado na Constituição da República é de observância obrigatória, inafastável, por parte dos Estados, por parte da Constituição dos Estados. O processo legislativo que a Constituição dos Estados vem a definir não pode, em absoluto, se afastar do processo legislativo fixado na Carta da República por força do princípio constitucional da simetria, na verdade, tido pela doutrina como um princípio constitucional estabelecido, que é exatamente esse de observância cogente por parte dos Estados. E a Constituição da República prevê, em seu artigo 144, parágrafo 7º, o seguinte, que eu me permito ler, aspas, a lei, eu friso, a lei, disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Sendo certo que, como essa egrégia corte, por inúmeras vezes, já decidiu, e dentre vários precedentes, eu me permitiria citar o alentado voto do ministro Moreira Alves, do eminente ministro Moreira Alves, na ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade número 1, como a Suprema Corte reiteradamente já decidiu, toda vez que a Constituição fala em lei, simplesmente, sem qualquer outro qualificativo, estamos diante de uma lei ordinária. Daí, o Estado insistir, uma vez mais, com a extrema brevidade que o caso comporta, no argumento de que é inconstitucional o artigo 118, parágrafo único, especificamente seu inciso 10 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, justamente por engessar sobre a roupagem de lei complementar, ou por pretender engessar no processo normativo de uma lei complementar, a regência
urgência de uma matéria que o Constituinte da República exigiu que ficasse com a flexibilidade regular das leis ordinárias. Esse é o fundamento, senhores ministros, pelos quais o Estado reitera o pedido de que seja declarada a inconstitucionalidade, confirmando-se a liminar já deferida por essa Corte, na forma, aliás, do que opinou também a Procuradoria-Geral da República. Falará pela requerida Assembleia Legislativa, doutor Rodrigo Lopes. Egrégia Corte, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República. A questão nesta ADIM 2314 nos remete, em verdade, a um precedente da própria Corte na ADIM 2877, aquele caso dos fiscais de renda do Rio de Janeiro, em que uma lei complementar havia alterado o funcionamento da fiscalização de rendas no Estado do Rio de Janeiro. Naquele precedente, que os autos estão agora conclusos ao ministro Joaquim Barbosa, quanto a um outro tópico, o tribunal, enfrentando a matéria de a possibilidade da Constituição Estadual fixar determinados temas à lei complementar, reconheceu que certos temas poderiam ser fixados por lei complementar, ser estabelecidos pela Constituição Estadual como lei complementar, em primeiro lugar, porque não há na Constituição uma ontologia de lei complementar, como várias vezes já ensinou o próprio ministro-presidente, em face de sua condição de ex-constituinte. Não há como se extrair uma ontologia da lei complementar. Em segundo lugar, por se verificar que a exigência do processo legislativo de obediência estrita, essa exigência havia na Constituição de 69, a emenda constitucional número 1, mas não se repetiu na Constituição de 88. E, principalmente, porque, na verdade, se estaria retirando do próprio Constituinte Estadual a mínima chance de estabelecer que determinadas matérias são mais importantes para o Estado e que possam justificar para ele uma legislação por lei complementar. Vale ressaltar que, naquela ação 2887, muito embora acompanhando a decisão do tribunal, o ministro Carlos Brito chegou a suscitar a seguinte discussão, mas acompanhou, dizendo que tornaria para o governador mais difícil a tramitação do projeto, na medida que passaria a ser uma lei complementar e não uma lei ordinária. Bom, mas, em verdade, o contraponto também existe. Para um deputado, usando da prerrogativa do artigo 63, apresentar uma eventual emenda que não aumente despesa, tratando da matéria que não aumente despesa, esta emenda parlamentar vai ser mais difícil a aprovação, porque ela também exigirá a mesma maioria absoluta. Significa dizer que, se para o governador a aprovação do projeto de lei complementar exigirá a maioria absoluta, para um deputado que eventualmente apresente uma emenda, nos termos do artigo 63, inciso 1º, isto é, sem aumentar a despesa, tratando o mesmo tema, esta emenda só poderá ser aprovada também por maioria absoluta. Se a dificuldade aumenta para o chefe do Poder Executivo, ela aumenta também, eventualmente, para o Parlamento. Não há, portanto, uma violação à separação dos poderes. Por outro aspecto, vale destacar o problema do artigo 144, parágrafo 7º. O artigo 144, parágrafo 7º, não se destina a regular a Polícia Civil. Ele, em verdade, se destina a regular o sistema de segurança, que, no próprio artigo 144, inclui também a Polícia Militar no âmbito estadual, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, os demais órgãos de segurança pública. O dispositivo do artigo 144, parágrafo 7º, não é um dispositivo dirigido à Polícia Civil Estadual, mas sim à estruturação de um sistema de segurança pública. Não há como destacar deste dispositivo a ordem de que Polícia Civil dos 26 estados deverão ser reguladas por leis estaduais, ordinárias estaduais. Desta forma, a Assembleia Legislativa espera que o pedido do governador do Estado seja julgado improcedente, declarando-se, portanto, a constitucionalidade do dispositivo ora impugnado. Ministro Joaquim Barbosa. Senhor presidente,
eu acredito que seja desnecessário apresentar novos argumentos, além dos que já foram manifestados por esta Corte, quando do julgamento da cautelar na presente ação. O primeiro e talvez menos significativo desses argumentos, se considerado isoladamente, é o da rigorosa simetria que se exige das constituições estaduais na reprodução de regras da Constituição Federal. Trata-se, na espécie, do descompasso entre o disposto no artigo 118, inciso 10, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e o artigo 144, parágrafo 7º da Constituição Federal de 88, do qual resultaria a inconstitucionalidade da norma estadual atacada. Porém, o problema central não é o da literalidade da reserva de lei ordinária aplicável à disciplina e organização da Polícia Civil Estadual, em simetria às regras constitucionais aplicáveis à Polícia Federal, mas sim o da garantia da observância obrigatória nos Estados-membros do modelo de separação de poderes, tal como estruturado na Constituição Federal. Há diversos julgados sobre casos semelhantes ao presente. Cito o RE 103.808, relator ministro Moreira Alves, ainda sob a égide da Constituição anterior, em que se destacou que a exigência de lei complementar pela Constituição do Estado de São Paulo para disciplinar o regime jurídico do funcionalismo estadual cercearia indevidamente o poder de iniciativa do Poder Executivo, pois a Constituição Federal, então vigente, determinava como meio adequado a lei ordinária. A Constituição de 88 manteve essa disciplina e a Corte não alterou seu entendimento, até mesmo em hipóteses em que a própria Constituição estadual viesse a disciplinar materialmente o regime do funcionalismo estadual. Observo, enfim, que a norma atacada não foi revogada e o parâmetro de controle, artigo 144, parágrafo 7º da Constituição Federal, não sofreu alteração relevante após a propositura da ação. Ante o exposto, eu voto pelo conhecimento da presente ação para lhe dar integral provimento e declarar a inconstitucionalidade do inciso 10 do artigo 18 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Como voto. Declara a inconstitucionalidade do inciso 10º só. Isso. Tá, ok. Ministro Eros Grau. Ministro Carlos Brito. Senhor presidente, na discussão do caso a que se referiu o eminente advogado da tribuna, eu levantei essa preocupação em que, vindo a Constituição de um Estado-membro a exigir que determinada matéria prevista pela Constituição como de regulação por lei, vindo a Constituição do Estado a exigir lei complementar, isso dificultaria a tramitação do processo na perspectiva de sua aprovação. Mas, vistas as coisas pelo ângulo da iniciativa do Poder Executivo, em nada prejudica. O Poder Executivo detém a mesma iniciativa para iniciar o processo legislativo, pouco importando o quórum qualificado ou não de aprovação dessa lei. E, no caso, se trata de matéria que a própria Constituição reservou à competência legislativa dos Estados em caráter concorrente. É o inciso 16 do artigo 24. Organização, garantias e direitos e deveres das polícias civis. Ora, recusar a Constituição do Estado essa faculdade para qualificar certas matérias como exigentes de uma aprovação legislativa mais qualificada, mais detida, com um quórum maior, me parece que é uma demasia, né? E não se trata aqui, absolutamente, de negar o princípio, o processo legislativo enquanto princípio irradiante para o exercício da competência legislativa dos Estados. Não se trata aqui, propriamente, de processo legislativo. Por isso, eu vou divergir do voto do eminente ministro Joaquim Barbosa e vou considerar improcedente a ação. Ministro Peluso.
Eu vou pedir vênia ao eminente relator, os votos anteriores, e vou acompanhar o voto do ministro Carlos Brito. Ministro Gilmar. O relator, ministra Ellen Grace. Ministro Gilmar. O ministro. A DIN ataca a Carta do Estado do Rio de Janeiro. E esse ataque, ele se situa quanto ao empréstimo de natureza de lei complementar a um diploma que se revela como disciplinador nas linhas básicas da própria Polícia Civil. Indaga-se, há conflito com o artigo 25 da Constituição Federal, há conflito com o parágrafo 7º do artigo 144 dessa mesma Constituição, no que o legislador constituinte do Estado do Rio de Janeiro visou colar uma estabilidade maior à disciplina da matéria, uma estabilidade maior à normatização em termos de lei orgânica da Polícia Civil. A resposta, para mim, é negativa. Nós precisamos nos acostumar com a existência de uma federação. E, tanto quanto possível, devemos placitar a autonomia normativa dos Estados. Tenho sustentado no plenário que, quando a Carta da República se refere à lei, no tocante a esta ou aquela matéria, não direciona necessariamente a lei tida como ordinária. A definição da envergadura do diploma, se lei ordinária propriamente dita ou lei complementar, decorre do âmago tratado nessa mesma lei, da matéria versada nessa mesma lei. Mas deixo de lado essa ótica, que é uma ótica isolada no plenário. Tenho para mim que o Estado do Rio de Janeiro, em termos de segurança, realmente não é muito elogiável. Mas há uma Constituição no Estado a vigorar com essa disciplina e não creio que a delinquência maior decorra da natureza da disciplina via lei complementar, né, há muitos anos. Se eu pudesse até caminhar para uma opção política, não posso, evidentemente, eu caminharia no sentido de exigir, quanto à deliberação dos representantes do povo, dos deputados estaduais, um score mais significativo, para não se estar, a partir da mania de se acreditar que poderemos ter melhores dias no Brasil via novas leis, né, mudando a disciplina de certo tema com um score que acaba não sendo um score realmente significativo. Pelo menos na prática federal, a gente tem dificuldade de reunião. O processo decisório é que é, às vezes, extremamente complicado. É terrível, mas precisamos passar por uma mudança também cultural, né? Pois não, ministro. Eu não votaria como votei se estivesse diante de uma regração constitucional federal exigente de lei complementar para os estados, tal como se dá, por exemplo, no parágrafo 3º do artigo 25. E aí em que a própria Constituição diz lei complementar estadual. Aí é inafastável a exigência. Porém, no caso, não existe essa expressa qualificação constitucional federal. Em última análise, quer considerada a matéria que é versada na lei complementar do Estado, quer considerada a inexistência de texto na Carta da República a exigir ou a indicar que se deve ter nos estados, afastada a autonomia normativa, a adoção da lei simplesmente ordinária, eu peço vênia ao ministro relator para acompanhar a divergência e, portanto, os ministros
a Carlos Aires Brito e César Peluso, julgando improcedente o pedido inicial. Ministro Veloso. Senhor presidente, a lei complementar, ela é exigida pela Constituição Federal para regular determinadas matérias. Destarte, por isso mesmo, depende do comando constitucional, ter-se lei complementar ou lei ordinária. Aliás, a diferença entre lei complementar e lei ordinária, já que estabelecido está hoje cientificamente que não há hierarquia entre uma e outra, a diferença entre lei complementar e lei ordinária está justamente nisto. A lei complementar labora em campo específico determinado pela Constituição. Se o legislador elabora a lei complementar, extrapolando da matéria comandada pelo texto constitucional, produz lei ordinária para a União e pode produzir, inclusive, lei inconstitucional para os demais entes políticos que compõem o Estado Federal. No caso, senhor presidente, o parágrafo 7º do artigo 144 da Constituição é expresso. A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. É dizer, a Constituição, no ponto, exige lei comum, lei ordinária e não lei complementar. E a Constituição, naquilo que diz respeito à organização e funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, no âmbito estadual, a Constituição aí está se referindo à lei estadual, lei ordinária. Com estas breves considerações, peço licença, peço vênia ao eminente ministro Marco Aurélio para acompanhar o voto do não menos eminente ministro relator. Ministro Celso de Mello. Senhor presidente, é certo que o domínio normativo da lei complementar apenas se estende àquelas situações para as quais a própria Constituição, ou da República, ou do Estado-membro, exigiu de modo expresso e inequívoco, a edição dessa qualificada espécie de caráter legislativo. Não custa enfatizar por isso mesmo, relembrando aqui a lição do saudoso Geraldo Ataliba, no sentido de que, aspas, só cabe lei complementar quando requerida por texto constitucional explícito. O Congresso Nacional não faz lei complementar à sua vontade, ao seu talante. No sistema brasileiro, só há lei complementar quando exigida expressamente pelo texto constitucional. Por essa razão que esta Corte já decidiu, em inúmeros precedentes, que a exigência de lei complementar não se presume, nem se impõe, quer por analogia, quer por força de compreensão, quer ainda por inferência de situações que possam guardar relação de similitude entre si. A questão que se debate nesta sede processual realmente não é nova, porque já sob a égide da Carta Política anterior, em sede recursal extraordinária, questionou-se a validade constitucional do parágrafo único do artigo 20 da Constituição Paulista, que definia certas matérias que não encontravam correspondência no texto da Carta Federal então vigente,
como passíveis de regulação mediante lei complementar. Especificamente, no caso objeto de apreciação por esta Corte, cuidava-se da exigência estadual, fixada na Carta Local, de lei complementar para dispor sobre o regime, sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. Entendeu-se que essa norma feria o texto da Carta Federal por não encontrar correspondência na Constituição de 1969, então vigente. Agora, senhor presidente, para analisar essa questão, penso que ela deve levar em consideração outros valores que se me afiguram de indiscutível importância. De um lado, é preciso verificar que a lei complementar, quando exigida, pode qualificar-se como um instrumento de valorização do processo legislativo e de superação daquilo que a doutrina denomina a crise da lei. E, de outro lado, pode também traduzir, e este ponto me parece de fundamental importância, pode traduzir uma reafirmação do valor essencial da autonomia que representa, no contexto institucional do Estado Federal, uma de suas pedras fundamentais. Ninguém ignora que, com a redefinição do perfil institucional da Federação, promovida pela Lei Fundamental promulgada em 1988, que a autonomia dos Estados-membros constitui um dos núcleos essenciais na configuração conceitual da organização federativa. Por essa razão, e essa lição eu sempre a relembro por sua importância e pela autoridade daquele de quem ela emana, que o eminente ministro Carlos Mário da Silva Veloso, em sua obra excelente, Temas de Direito Público, em abordagem do tema concernente à reconstrução, e essa palavra é importante, reconstrução do federalismo brasileiro, observa com extrema propriedade que, aspas, a Constituição de 1988, a mais democrática das constituições que tivemos, deu ao Estado brasileiro maior feição federalista. Fecha aspas. E, digo eu, ao institucionalizar a nova estrutura político-jurídica da federação, impôs, em favor das coletividades autônomas federadas, decisivas limitações aos poderes federais, corrigindo e afastando dessa maneira, muito embora mantendo, como relembra o eminente ministro Veloso, o sistema caracterizador do federalismo de cooperação, as graves, diria até as gravíssimas distorções que descaracterizaram, sob o regime político anterior, a essência mesma do pacto federativo. É claro que o que o Estado-membro não pode deixar de observar é a exigência de lei complementar estadual, quando expressamente indicada tal espécie normativa pelo próprio texto da Constituição da República, tal como esta o faz, por exemplo, no artigo 25, parágrafo 3º, no artigo 128, parágrafo 4º, ou no artigo 128, parágrafo 5º. Há, na verdade, outras referências difusas existentes no texto da Constituição Federal, a outras hipóteses de lei complementar estadual ou até mesmo de lei complementar municipal. É claro que, nesses casos, impõe-se ao Estado-membro a necessária observância da cláusula constitucional, definidora da espécie normativa pertinente, adequada à regulação de certa matéria. No entanto, tenho para mim, senhor presidente, que a escolha pelo Estado-membro, escolha fundada no poder autônomo de que essa unidade federada se reveste, de determinada matéria,
a ser necessariamente submetida ao domínio normativo da lei complementar, entendo que, numa situação como essa, tal como no caso ocorre, não há, segundo entendo, qualquer discrepância em relação ao texto da Constituição da República, e muito menos a imposição de indevida restrição ao poder de iniciativa do governador do Estado, que preserva, no tema, a respeito dessa matéria, de modo pleno a sua legitimidade para a instauração do concernente processo legislativo. Agora, a exigência de maioria qualificada, sim, essa é uma imposição do texto constitucional federal que se também impõe a observância do Estado-membro, tratando-se de aprovação de projeto de lei complementar. Você admitiria que a Constituição Estadual pudesse criar quórum superior à maioria absoluta, 3/5, para efeito de algumas matérias? Eu entendo que não. E esta Corte já decidiu essa questão a propósito de emendas à Constituição. Eu fui relator da ADIM número tal, não sei de que Estado, quando o Supremo Tribunal Federal entendeu que não é lícito ao Estado-membro exigir quórum diverso daquele que a Constituição Federal impõe para efeito de reforma do texto constitucional. Mas, de qualquer maneira, há uma cláusula explícita no texto da Constituição Federal impondo a exigência de maioria absoluta. Agora, a eleição, vale dizer, a escolha, a seleção, a submissão de certa matéria ao domínio normativo da lei complementar, desde que, inexistente qualquer hipótese diversa daquela prevista na Constituição, na verdade, a mim me parece que não ofende o texto da Constituição da República. Ao contrário, repito, reafirma a essencial autonomia do Estado-membro no trato normativo de uma questão que, segundo a sua própria avaliação, merece o tratamento qualificado da lei complementar, ainda que a lei complementar, como todos sabemos, e a jurisprudência dessa Corte o afirma, não representa uma espécie hierarquicamente superior em face da lei ordinária. Na verdade, a lei ordinária, quando transgride o texto da lei complementar, no fundo, fere o próprio sistema da Constituição da República. Por isso, senhor presidente, com essas considerações, Cumprir a divergência. Eu peço vênia para acompanhar a divergência que se iniciou com o voto do eminente ministro Carlos Brito. O ministro pertence? Após o voto do ministro relator, que julgava procedente a ação direta, e no que foi acompanhado pelos ministros Eros Graus, Ellen Grace, Gilmar Mendes e Carlos Veloso, e do voto do ministro Carlos Brito, que julgava improcedente a ação, no que foi acompanhado pelo ministro César Peluso, Marco Aurélio e Celso de Mello, pediu vista o ministro pertence. Senhores ministros, está encerrada a sessão.